Olá pessoal, viva São João! Sejam bem-vindos para mais uma aula de biologia aqui bem temática, bem decorada aí, né? Olha só, na aula de biologia 2 de hoje nós vamos dar continuidade ao reino protoctista, que estávamos falando lá no capítulo 10. Lembra na aula passada que eu falei da primeira parte do capítulo e hoje vamos falar sobre a segunda parte a partir da página 405, tá? Vamos falar hoje sobre os protozoários, tá bom? Vamos identificar os protozoários de acordo com a sua estrutura locomotora, tá? Nós vamos entender bem como é isso e também vamos compreender como ocorre a reprodução desses organismos, tá bom? Olha só para a gente se situar, coloquei essa figurinha lá na aula passada para vocês. Estamos falando de um grupo polifilético, que é um grupo que tem ancestralidades distintas, ou seja, a gente tem diferentes ancestrais comuns que dão origem ao grande grupo do reino protoctista, tanto algas quanto procariotos, tá? A partir de protoctista, a gente já tem um aparecimento da membrana nuclear, certo? Da carioteca. Então, todos esses organismos aqui, ó, eles são eucariotos, tá bom? Então, falando do reino protoctista, a gente sempre tem que lembrar que tem dois grandes grupos representantes. As algas, tanto uni quanto multicelulares, como os protozoários, que é o que a gente vai falar hoje, tá? Olha só, a gente tem vários exemplos de protozoários, né? A gente tem organismos celulares, né? São várias células de diferentes morfologias, de diferentes formas, alguns apresentando flagelos, outros não. Alguns são de vida livre, outros são parasitas, tá? Então vamos estudar cada um dos protozoários principais, beleza? Uma coisa que a gente tem que entender é que os protozoários eles são exclusivamente unicelulares, tá? Quanto que a gente viu lá nas algas que podem existir algas pluricelulares, lembra daquele sargassum que a gente falou, né? Tem as algas verdes, as algas pardas ou marrons e algas vermelhas, são algas pluricelulares, tá? Quando a gente fala de protozoário, vamos falar apenas de organismos unicelulares, tá? E a gente tem a sua forma celular básica, né? A membrana celular com o núcleo envolto por uma membrana, um núcleo bem definido, por isso que eles são eucariotos, né? E no seu citoplasma a gente vai ter diferentes vesículas, né? A gente vai ter vesículas digestórias, algumas estruturas especializadas como o vacúolo contrátil, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, tá bom? Então, vamos falar sobre cada um dos representantes dos protozoários, né? Eles também podem apresentar-se tanto sozinhos como indivíduos independentes, ou esses protozoários, essas células, elas podem se organizar em colônias, ou seja, são vários organismos unicelulares vivendo em conjunto, formando assim uma colônia de células, tá? Então, preste atenção que esses protozoários, no caso, esse exemplo aqui, ó, é um exemplo bem interessante, né? Esses protozoários, esses unicelulares vivendo em colônia, começa a dar aquele pontapé inicial na evolução para se gerar os organismos pluricelulares, ou seja, várias células vivendo em conjunto, né, formando um tecido funcional, beleza? Então a gente tem que começar a criar esse pensamento da evolução, querer entender como é que ela funciona, justamente, né, várias células, né, organismos unicelulares se organizando, formando uma colônia, e mais tarde vai dar origem a um indivíduo pluricelular, tá bom? Mas agora vamos falar só de organismos unicelulares, dos protozoários. A maioria dos ambientes que eles vivem são ambientes aquáticos, mas a gente pode encontrar alguns em ambientes úmidos, em algumas superfícies úmidas, tá bom? E principal diferença de protozoário, né, para alga unicelular é que os protozoários eles são heterotróficos. Lembra que a gente tinha as algas unicelulares? O que é que as algas faziam? Elas eram fotossintetizantes, elas eram autotróficas, né? Elas tinham clorofila, pigmentos fotossintetizantes, e isso permitia que elas produzissem o seu próprio alimento. Já os protozoários, eles não conseguem produzir o seu próprio alimento e eles têm que se alimentar de uma forma específica. Como é que eles obtêm alimento, né? Observa que esse gifzinho, ó, tá vendo uma célula grande aqui? Ela começa a englobar, a engolir outra célula menor, né? E quando ela faz esse processo que é chamado de endocitose, acho que vocês já ouviram falar sobre isso, né? Quando uma célula coloca uma partícula sólida para dentro, né, é chamado de endocitose, um processo também de fagocitose, né, quando se utiliza essas estruturas chamadas pseudópodes. Lembra disso?
né? Então, quando a célula ingere uma partícula maior, algumas vesículas digestórias, que eu mostrei anteriormente, que são chamadas de lisossomos, vão realizar a digestão intracelular, tá bom? Então, essas células, esses procariotos, precisam buscar o seu alimento em outros locais, não conseguem produzir seu próprio alimento, por isso que elas são classificadas como heterotróficas, tá bom? Vamos para a classificação dos procariotos. A gente pode dividir elas em alguns grandes filos. E lembra que eu falei para vocês que elas vão ser classificadas de acordo com a estrutura locomotora? Então, a gente vai identificar 4 grandes filos. Eu tenho o filo Rhizópoda, ou também podem ser chamados de Sarcodina. Eu tenho o filo Ciliófora, lembra pH, som de F, Ciliófora ou os ciliados. Filo Mastigófora, ou também chamado de flagelados, e o filo Esporozoa, ou esporozoários, beleza? Então vamos falar sobre cada um deles agora. Vamos lá? Olha só. Primeiro filo, o filo Rhizópoda, ou também chamado de Sarcodina. Olha o nome, bem esquisito esse nome, né? Mas o nome dá para a gente entender se a gente aprender o que é que significa. Rhizo vem de raiz e podo vem de pés. Então, os pés dessa célula é como se fossem raízes. Elas vão se espalhando assim com várias partes, vários filamentos, sabe? Esse grupo também é chamado de sarcodina. Sarcos dá uma ideia de carnoso, de carnosidade, uma grande massa carnuda, assim, né? Bem uma coisa grande se espalhando. E é justamente como é que a gente caracteriza a morfologia dessa célula. Ela não tem uma forma definida, porque ela se espalha, né, por onde ela vai passando. Olha só, essa célula aqui, que ela vai emitindo seus pseudópodes, lembra disso? Pseudo falso e podos vem de pés, é como se fossem falsos pés que ela utiliza para se locomover. Tá vendo aqui, essa célulazinha é aquela famosa ameba. Já ouviu falar de ameba? Não é aquela gelatina, aquela coisa gosmenta que o pessoal brinca aí, não, né? A ameba é uma célula, é um protozoário que vai estar lá presente tanto em ambientes aquáticos como também pode estar presente dentro do nosso corpo. Ela pode ser uma célula parasita, né, causar doença, que é o caso da entamoeba histolítica, que ela está lá parasitando o nosso trato digestório. A gente vai falar sobre as protozooses nos capítulos seguintes, mas só para vocês já irem sacando aí, certo? Então, filo Rhizópoda, lembra? Rhizo, raiz, podopés. São as amebas que têm os seus pés, né, em formato de raízes que vão se espalhando assim, beleza? Agora temos o filo Ciliófora, né? Ciliófora vem de ciliado, cilióforo, cílios locomotores, e foros é portador, ciliófora, portador de cílios. Esse camaradazinho aqui, ele tem a sua superfície coberta por cílios que vão batendo, assim, movendo esses cílios, ele consegue se locomover. Então, tu tá vendo que a gente está classificando esses protozoários de acordo com a estrutura locomotora? Rhizópoda é rhizo, pés de raiz que ela utiliza para se locomover. Ciliófora, portador de cílios, que utiliza esses cílios para locomoção. O nome desse ciliófora é o Paramecium. Paramecium é o nome dessa célula aqui, desse protozoário, que tem a sua maioria de vida livre, vive em ambientes aquáticos, né? E ele tem diferentes estruturas, essa célula. A principal característica do ciliófora é que eles vão apresentar bem visivelmente 2 tipos de núcleo. Ele tem o macronúcleo, que é um núcleo bem maior, certo? E tem um micronúcleo, que é um núcleo um pouco menorzinho. E esse micronúcleo vai ser utilizado na reprodução dessa célula, tá? Essas células vão ter vários vacúolos digestivos. Está vendo aqui, quando a gente vê na imagem de microscópio, uma célula bem pequenininha, 50 micrômetros, esse tamanho aqui, né? A gente consegue ver que a célula tem vários vacúolos digestivos e ela tem uma estrutura especializada chamada de sulco oral, que é uma aberturazinha aqui que a célula consegue capturar o seu alimento por aqui e leva o alimento até a citofaringe,
e depois esse alimento vai ser capturado pelos vacúolos digestivos que vão digerir esse alimento e liberar por exocitose, né, aquilo que não mais se precisa. Tá? O paramécio ele também vai apresentar essa estruturazinha que é chamada de vacúolo contrátil. É uma grande vesícula dentro da célula que vai controlar a entrada e saída de água, vai equilibrar osmoticamente o conteúdo do citoplasma, beleza? Vamos falar agora sobre outro filo, o filo Mastigófora. Esse filo Mastigófora também é chamado de filo dos flagelados. O que é que ele vai ter? Flagelo, né, gente? Enquanto que o outro tinha cílio, se locomovia pelo batimento de cílio, esse aqui vai ser pelo movimento do flagelo, que vai ser o seu aparelho locomotor. Se esses bichos têm aparelho locomotor, então eles têm vida livre, eles conseguem se movimentar, nadar, né, pelos seus ambientes que eles estão inseridos, tá? Agora, gente, o filo Mastigófora é um filo muito importante porque vários representantes desse filo, eles são causadores de doenças, eles são parasitas. E algum deles a gente já ouviu falar, né? Como é o caso da Trypanosoma cruzi, é um protozoário flagelado que vai causar a doença de Chagas, tá? A Giardia lamblia é esse camarada aqui, ó, parece que ele tem 2 olhinhos e uma boca, né? Ele é, ó, flagelado, tá? Também o Trichomonas vaginalis causa tricomoníase, tá? Ele aqui, ó, tem os seus flagelos aqui, tá? Então são organismos unicelulares que possuem flagelo como aparelho locomotor. E lembrando sempre que esses organismos, ó, apresentam núcleos. No caso aqui, o núcleo do Giardia é um núcleo bem grande, com 2 partes, está aqui, ó, no Trypanosoma, ele tem um núcleozinho aqui, então todos são eucariotos, tá? E não tem nenhuma coloração verde, por isso que eles não fazem fotossíntese, não apresentam clorofila e nenhum outro pigmento fotossintetizante, beleza? Então falamos de Rhizópoda, pés de raiz, tá? Ciliófora, portador de cílios, e Mastigófora, ou flagelados, que tem flagelo. E agora vamos falar do esporozoa, ou esporozoários. Esse daí, diferente dos outros, ele não apresenta nenhum aparelho locomotor, tá? Ele é apenas uma célulazinha assim, ó, que não tem nenhum aparelho locomotor, tá? Ele é chamado de esporozoário, que é um esporos e animal. Um animal, uma célula, um organismo que apresenta esporos, né? Ele é como se fosse um esporozinho que ele fica lá quietinho na dele, né? Mas não tem nenhuma estrutura locomotora, tá bom? Só que esse nome, esse esporozoa, ele caiu um pouco em desuso. A maioria dos cientistas, dos biólogos, não classifica essa célula como esporozoa. Chamam ele de apicomplexa. O que quer dizer isso? Cada nome, né, que aparece na biologia, mas preste atenção. Ó. Api vem de ápice, de ponta, da terminação, e complexa quer dizer trançado, bem elaborado, bem complexo. Né? Então, essas células, quando a gente observa, ele sempre vai ter uma ponta um pouco mais complexa, que vai servir justamente para ele se fixar, para ele ficar, né, parasitando no ambiente, né? Porque ele não tem nenhuma estrutura locomotora, ele não consegue se locomover, então ele fica fixo em uma superfície, tá? Por exemplo, dentro de um hospedeiro, essa célula vai estar lá, por exemplo, na mucosa intestinal, certo? Então, ele tem essa estrutura especializada, né, para se fixar, não se locomover, tá bom? A gente vê aqui imagens de microscópios, ó, quando se usa um corante específico para corar essas estruturas do complexo apical, ou do anel apical, a gente vê que fica bem marcado lá na pontinha, ele tem justamente esse complexo na ponta, por isso que é chamado de apicomplexa, beleza? Ele se dispersa por esporos, né? A gente vai falar mais na frente do que são esses esporos, e a sua maioria são parasitas. Alguns a gente já conhece também como causador da malária. Lembra da malária, uma doença? A gente vai falar sobre ela nas próximas aulas, mas é causado pelo Plasmodium, que é um protozoário esporozoário ou apicomplexo. Tá? E o Toxoplasma gondii, que causa a toxoplasmose, também é um apicomplexo, beleza? Agora vamos falar sobre a reprodução desses bichos para a gente finalizar essa aula, certo? Alguns vão realizar reprodução assexuada por bipartição ou divisão binária. Olha só, a gente vê aqui 2 células se dividindo, né, se partindo em 2. Por isso que chama bipartição.
E essa célula vai se preparando, vai duplicando o seu conteúdo até formar duas células inteiras. E essa célula chega ao ponto que se divide, se desprende as duas e forma dois indivíduos, um gêmeo do outro. Então, é uma reprodução sem variabilidade genética. É apenas a cópia do outro, beleza? Mas a maioria existe alguns protozoários também que se reproduzem assexuadamente por esporulação. E o que é isso? É quando o núcleo da célula começa a se dividir em várias partes, em vários núcleos, e esses núcleos são liberados, envoltos por uma estrutura que vai dar origem a novos organismos. Então, isso é uma esporulação. Né? Um mecanismo de reprodução que está presente nos esporozoários, por exemplo, no filoesporozoa, que a gente falou agora há pouco, tá bom? Então, esse é um tipo de reprodução também assexuada, porque parte de um único organismo e todos os outros que forem gerados serão idênticos a ele, beleza? Mas a maioria dos organismos, desses protozoários, eles fazem reprodução sexuada. E o que é reprodução sexuada? A gente conseguir misturar o material genético. E como é que esses bichos fazem isso? Através da conjugação. Essa imagem aqui apresenta um paramécio, né? A reprodução sexuada em paramécio, né? Que é um organismo clássico que faz esse tipo de reprodução, porque lembra que eu disse que ele apresenta dois núcleos, o macronúcleo e o micronúcleo? Bom, o paramécio ele vai utilizar os seus micronúcleos na reprodução sexuada. Como é que vai acontecer isso? Eles vão se conjugar, eles vão se unir, né? E eles vão realizar meiose nos seus micronúcleos, ou seja, vai dividir esses micronúcleos em vários micronúcleos, tá? Então, alguns desses micronúcleos, eles são trocados entre os paramécios. Olha só, um núcleo azul de um paramécio passa para o outro, e outro que tem núcleo vermelho, só aqui para a gente diferenciar de quem é quem, passa para o outro, certo? Então, a gente tem uma troca de material genético que está dentro desse núcleo. Se a gente tem essa mistura, a gente tem variabilidade genética. Por isso que a gente tem reprodução sexuada, mistura de material genético, tá? Então, esses núcleos vão se fundir e vão se dividir até formar um novo micronúcleo, tá bom? Então, essa é uma reprodução sexuada porque tem mistura de material genético. Beleza, gente? Tranquilo demais essa aulazinha, né? Até aqui. Para a gente finalizar esse capítulo 10 com chave de ouro, vamos terminar os exercícios lá na página 405 a 408 sobre os protozoários. E lá no portal Eleva vocês encontram uma atividadezinha bacana sobre o reino protoctício, sobre algas e protozoários, beleza? Vamos fazer igual ao nosso pensador aí, vamos pensar, mas em clima de São João, bem alegre, bem descontraído. E na próxima sexta-feira nós estamos de volta com o nosso Tira Dúvida de Biologia 2. Beleza, gente? Um grande abraço a todos vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.